Oi, gente. Eu vou pular um pouco meus assuntos, eu vou tratar aqui de um assunto um pouco mais avançado no ensino fundamental, que seria o estudo de funções. E nesse estudo é interessante a gente relembrar o que significa, né, uma função do primeiro grau, polinomial do primeiro grau. E nesse estudo é interessante a gente relembrar o que é uma função polinomial do primeiro grau. Basicamente é uma função que relaciona duas variáveis, x e y, ou x e f de x, né? Que monta uma função desse tipo. Pode ser assim ou pode ser assim, tá bom? Em que aqui é o x e aqui é o y ou f de x. Como isso aqui é uma aplicação de exercício sobre estudo dos sinais, eu não vou me demorar muito. Eu só quero que você lembre que o a, esse azinho aqui, é a inclinação, é o coeficiente angular. E o B é o coeficiente linear. Quem que é o B? O B é esse carinha aqui, ó. É onde toca o y, o f de x. E o A, ele indica a inclinação. Se o A for maior que zero, ele é crescente. Se o A for menor que zero, ele é decrescente. Se o A é positivo, sobe. Se o A é negativo, desce. O que significa isso? É que quando você faz o estudo das funções, você percebe o seguinte: A positivo. Esse ponto aqui é a raiz, certo? Ou seja, é quando o y é zero. Quando é positivo, ele é crescente, então ele faz isso. Tá? O gráfico faz isso. Desse lado, o y é negativo. Desse lado, o y é positivo. Tá? Tá acima do eixo x. Quando A é negativo, ele é decrescente, então ele faz isso. Desse lado, o y é positivo. Desse lado, o y é negativo. Então, estudar os sinais da função é isso, é dizer onde o y é positivo, onde o y é negativo. Bom, então, essa é a situação. Por que eu estou fazendo isso? Porque teve uma pergunta para resolver essas questões aqui, ó, tá? Eu vou resolver uma a uma. A primeira que eu vou resolver é essa daqui, y igual a 5x menos 20, tá bom? Então, vamos lá. 5x menos 20. Para estudar os sinais é bem simples. Você tem que lembrar daquela regrinha. Aqui está a raiz, tá? Aqui está a raiz. Vamos chamar essa raiz de x'. Tá bom? O que é o x'? É o local onde o y é zero. Lembrar que aqui é o contrário de A e aqui é o mesmo valor de A. Nesse caso, quem é o A? Só para a gente lembrar. Y é igual a x mais b. A é esse carinha aqui, então A vale 5. B é esse carinha aqui, B vale menos 20, tá bom? A vale 5, B vale menos 20. Quem é a raiz? Quem é o x'? X' é o valor quando y é igual a zero. Quando y é igual a zero, nós temos o x'. Então, vamos pegar isso aqui igual a zero. Ó. Y é zero, então 5x menos 20 é zero. Tá? 20 está negativo, vai positivo. Então, fica 0 mais 20 é igual a 5x. 0 mais 20 é 20 igual a 5x. Ora, sendo 20 igual a 5x, então 5x é igual a 20, né? Se A é igual a B, B é igual a A. Bom, vamos agora encontrar o valor de x, ou seja, da raiz quando y é igual a zero. 5 está multiplicando, vai para o outro lado, dividindo. 20 dividido por 5, 4. Então, quem é o x'? 4. Tá bom? Então, o que é o estudo do sinal aqui? É você dizer onde o y é negativo a partir de quando ele é positivo. Então, ele é negativo até o 4, porque aqui é o sinal contrário de A. Tá? E ele é positivo a partir do 4. Porque é o mesmo valor de A. Se o A é positivo, está aqui, ó, 5. Você não está indicando nada aqui porque aqui é mais. Para cá, antes do A, vai ser, antes da raiz, vai ser negativo. Depois da raiz, vai ser positivo. Tá bom? Por enquanto, eu não vou colocar a resposta final
do jeito que é para colocar. É só para você entender. Depois a gente vai melhorando para você entender. Mas basicamente, quem é o A, quem é o B, e descobre quem é a raiz. Como é que faz para descobrir a raiz? É só igualar a função aqui, y igual a 5x menos 1, menos y igual a 5x menos 20, igual a 0, e acha o valor do x. Quem é negativo passa positivo, quem é multiplicando passa dividindo, você acha. Então, essa forma aqui é o jeito de você enxergar o estudo do sinal, que basicamente a função faria isso, ó. Faria isso. Se a gente fosse pegar aqui embaixo, aqui é o y e aqui é o x, certo? Quem é esse carinha bem aqui? É o menos 20, porque é o b. Tá? Então, para cá o y é positivo, para cá o y é negativo. Vamos para a próxima. Bom, o próximo aqui vai ser esse, ó, f de x igual a 16 menos 8x. Tá legal? Vamos lá. Muito bem. Então, vamos agora com esse aqui, f de x, 16 menos 8x. O que a gente tem que fazer? A gente tem que identificar quem é o a e quem é o b. O a sempre é o coeficiente que acompanha o x e o b sempre é quem está sozinho, sendo o a o coeficiente angular e o b o linear, que seria isso, ó, x, f de x ou y, tá? Tanto faz. Se ele for crescente, ele vai correr assim, se ele for decrescente, ele vai correr assim. Como é que a gente sabe que ele é crescente ou decrescente? É quando a gente sabe do a. O a é maior que 0 ou menor que 0? Quem é que vale o a aqui? 16 ou menos 8? Quem está acompanhando o x é o menos 8. Então, o a é negativo. O a é menor que 0. Portanto, ela é decrescente. É assim. Tá bom? Como ela é decrescente, quem é o b? É o 16. 16 é o valor onde toca aqui no y. É o linear, coeficiente linear. Está aqui, ó, 16. Então, nós temos aqui uma indicação. Aqui na raiz, à direita o y é menor que 0. À esquerda da raiz, o y é maior que 0. Está aqui, ó, tá aqui em cima. Ó. Tá vendo? Isso aqui são os valores de y que está aqui no eixo do y, ou no eixo do fx. E aqui, olha, negativo, ó, tá aqui abaixo do 0, negativo, tá bom? Então, vamos entender. Crescente, o a é positivo, decrescente, o a é negativo. E aqui, nesse caso, é decrescente, porque o a é negativo. Vamos achar, então, a raiz. Quem é a raiz? É o tal do x' quando o f de x ou o y iguala a 0. É esse ponto aqui. Para igualar a 0, como é que fica? 16 menos 8x igual a 0. Bom, vamos isolar aqui o x, não é isso? 16 está somando, ou é positivo, vai para o outro lado negativo, sobra só esse cara aqui, negativo. Então, 16 vem para cá. O 0, com menos 16, é o próprio menos 16. Menos 8x mais menos 16. Isso aqui está negativo. Como a gente quer encontrar o x, a melhor coisa é multiplicar todo mundo por menos 1 logo. Então, aqui vai dar 8x positivo e aqui vai dar 16 positivo. Beleza? O 8 está multiplicando, vem como? Dividindo. 16 por 8. X vai ser igual a 2. Muita atenção. Então, aqui, ó. 2 é esse valorzinho bem aqui, ó. Esse é o 2. Tá? X' é o 2. Como é que tá aqui a reta? Tá assim, ó. Então, para cá o y é positivo, para cá o y é negativo e aqui o y vale 0. Ah, Ricardo, mas o f de x é a mesma coisa. Para cá o f de x é negativo, para cá o f de x é igual a 0 e para cá o f de x é maior que 0. Então, para x menor que 2, isso implica que o f de x, ó, para cá, menor que 2, é esse pessoal aqui.
o f de x maior que zero. Para x igual a 2, que é esse carinha bem aqui assim, é esse ponto bem aqui, x igual a 2, está aqui, ó. O f de x vale quanto? Zero. Para x maior que 2, isso implica o quê? Que o f de x é menor que zero. Para maior que 2, está vindo para cá, é essa galerinha daqui, tá? Esse aqui é o eixo do x que eu trouxe daqui para cá, tá bom? Então, vamos entendendo. Eu vou fazer mais outras até você começar a entender o sistema. Bora para a próxima. Bora para a próxima agora, então é aqui a C, né? Y é igual a menos x mais 3. Presta bem atenção. Y, essa é a forma da função polinomial do primeiro grau. Quem é o A aqui? A é o menos 1. Quem é o B? B é o 3. A é maior ou menor que zero? Menor que zero. Portanto, a função é decrescente, ela decresce. B é o coeficiente linear, é onde toca o gráfico. Então, você tem um gráfico assim, ó. Esse daqui é o y, o f de x, e aqui é o x. Quando o x é zero, eu tenho o coeficiente linear. Quem é o coeficiente linear? É o b. Quanto é que vale o b? 3. Como ela é decrescente, vai fazer isso, ó. Esse ponto aqui é a nossa raiz. É aqui que muda o y bem positivo, está acima de x, zera na raiz e depois passa a ser negativo, tá bom? Por isso que a gente fala que aqui é o contrário de A e aqui é o mesmo de A. Então, qual é o nosso papel aqui? Olha para quem é A e quem é B. No A, você sabe se é crescente ou decrescente. No B, você sabe onde toca o eixo do y. Não precisa nem disso para fazer o estudo da função. É só para ter um entendimento maior. E agora você vai atrás da raiz. A raiz do nosso problema. Entendeu? Então, vamos lá. Como é que a gente encontra isso? É quando y é igual a zero. O y está aqui, ó, menos x mais 3. Menos x mais 3 igual a zero. Tá bom? 3 está positivo, passa para o outro lado negativo. 0 menos 3. Ora, 0 menos 3 é o próprio menos 3. Tá bom? Então, vamos transportar para cá. Menos x é igual a menos 3. Para mudar o sinal, basta multiplicar essa equação por menos 1. Troca o sinal de todo mundo. O que é negativo fica positivo, o que é negativo fica positivo. Quem é esse x aqui? Esse x é a raiz. Quem é a raiz? É quando y é igual a zero. Então, o que acontece? Quando x é igual a 3, para cá, tudo que é y vai ser o contrário, ou a favor, ou o mesmo de A. O mesmo de A. O A é negativo, então o y é negativo. À esquerda, contrário. O A é negativo, o y é positivo. Quando o E é igual a 3, o y é igual a 0. Então, para x menor que 3, essa galerinha aqui, o que acontece com o y? Ele é maior que 0. Y é maior que 0. Quando x é igual a 3, o y é igual a 0. Quando x é maior que 3, o y é o quê? Menor que 0. Entendeu? Como ela é decrescente, ela tem essa forma. Beleza? Vamos para a próxima. Repare que você vai começando a entender um pouquinho mais. A próxima vai ser f de x é igual a 2x sobre 3 mais 6. Tá bom? F de x igual a 2x sobre 3 mais 6. Beleza. O processo é o mesmo. F de x a x mais b. Fazendo comparação, quem é o a? Aqui mudou um pouquinho, né? O a é este número aqui, ó. É uma fração. 2/3. Mas ele é positivo ou negativo? Ele é positivo. Portanto, a função é crescente. Ela é assim, é para cima, tá? Sempre é bom fazer o gráfico para lembrar.
Onde é que toca o eixo y? É no coeficiente linear, que é o b, é o 6. Então, vai tocar aqui, ó. Ele é crescente, é para cima e toca o b. Então, ele tem essa carinha aqui, ó. Tá? Aqui é o y, aqui é o x. Esse ponto aqui é a nossa raiz. Que raiz é essa? É quando y é igual a zero. Antes da raiz, o y é negativo. Depois da raiz, o y é positivo. Vamos calcular a raiz? Quando y é igual a zero, 2x sobre 3 mais 6 igual a zero. 6 está somando, passa subtraindo. Então, 2x sobre 3 é igual a 0 menos 6. Vamos para cá. Repete aqui, 2x sobre 3. 0 menos 6, menos 6. Operação inversa, gente. 3 dividindo vai multiplicando. Então, fica 2x igual a 3 que multiplica menos 6. Dá quanto? 3 vezes menos 6, menos 18. Então, 2x igual a menos 18. O 2 está multiplicando. Operação inversa, divide. Então, fica menos 18 por 2. Isso dá o quê? X igual a menos 9. Então, já dava para indicar que o x era negativo, né? X vale menos 9. Vamos ver aqui agora. Olha só. Vamos só para imaginar. Está aqui a raiz. A raiz vale menos 9. O gráfico ele é crescente. Então, para cá, o f de x é menor que zero. Para cá, o f de x é maior que zero e aqui ele é igual a zero. Para x menor que menos 9, f de x menor que zero. Para x igual a menos 9, f de x igual. Quando for igual, igual. Só tem que atentar quando é crescente ou decrescente. Para x maior que menos 9, repara o que vai acontecer. F de x maior que zero. No crescente, menor, o f de x é negativo. Igual é zero. Passou da raiz, é positivo, né? Você vai compreendendo, né? Para cá, contrário de A, se o A é positivo, aqui é negativo, como a gente está vendo. Para cá, o mesmo de A, se o A é positivo, aqui é positivo, como a gente está vendo. Basta você atentar. Olha quem são os coeficientes, olha para o A e vê que ele é crescente ou decrescente, calcula a raiz, depois de calcular a raiz, está tranquilo, está favorável, só partir para a próxima. E aí você faz a análise aqui, prestando atenção onde é positivo, onde é negativo. Estudo dos sinais, basicamente, é dizer onde o f de x ou y é positivo ou negativo. Vamos para a próxima. A última, y é igual a menos 4 menos 3x sobre 2. Menos 4 menos 3x sobre 2. Bom, vamos lá. Só lembrar do posicionamento. O A acompanha o x e o B está sozinho. O A é o coeficiente angular. Positivo ou negativo? Vamos ver já. Quem está acompanhando aqui o x? Menos 3,5, não é isso? Menos 3,5. Ele é negativo, tá? Portanto, é decrescente. Ela vai ter aquela quedinha lá que a gente conhece, né? Da função assim, ó. Ele vai ter a quedinha, tá? Onde é que toca o y? É o coeficiente linear, é o b. Quanto é que é? Menos 4. Então, tá aqui embaixo, ó. Menos 4. Repara, ele está caindo e vai tocar o menos 4. Então, a forma dele é essa. Tá bom? Tá aqui o x, tá aqui o y. Essa é a forma do gráfico. Antes do coeficiente linear, eu tenho aqui a nossa raiz, tá? Antes da raiz, o y é positivo. Depois da raiz, o y é negativo, tá bom? Então, quando a gente calcular a nossa raiz aqui, a gente vai poder fazer esse estudo. Como é que calcula a raiz? A raiz, como é? É quando o y zera, quando f de x zera. Quem é o y? Está aqui o y. Menos 4 menos 3 meios de x igual a zero. Bom, vamos lá resolver. Menos 4 mais 4, não é isso? Então, 3 meios de x
Passo 4, positivo. 4 mais 0 é o próprio 4. 2 está dividindo, vai multiplicando. Então, 3x igual a 2 vezes 4. Pá! Já estou querendo dar o resultado, né? 2 vezes 4. Vem para cá, vamos transferir para cá. Menos 3x, 2 vezes 4 dá quanto? 8. Beleza? 3 está multiplicando, vai dividindo. Então, fica menos x igual a 8 dividido por 3. Não dá para dividir. Tá? Até dá, mas vai ficar um dízimo e tal, não precisa. Só tenho que ajeitar aqui o valor do x, porque está o negativo do x. Então, para ser o valor do x, eu tenho que multiplicar todo mundo por menos 1. Menos 1 vezes x, x. 8 terços vezes menos 1 dá menos 8 terços. Troca o sinal de todo mundo. Então, quem é esse carinha aqui? 8 terços, negativo. É a raiz, tá? Então, com a raiz, a gente consegue entender esse valor aqui, ó. Menos 8 terços, tá bom? Antes de 8 terços, o y é negativo. Então, para x menor que menos 8 terços, isso implica que o y é positivo, né? O gráfico está acima do eixo x. Para x igual a menos 8 terços, na raiz o y zera. Está aqui, ó. Na raiz o y zera. E depois, quando passa, fica negativo. Para x maior que menos 8 terços, isso implica que o y fica negativo. Basicamente, você está traduzindo aqui, nesta forma, o visual, o gráfico. Por isso que eu quis mostrar o gráfico, porque você vai visualizando o que acontece. O estudo dos sinais, basicamente, é dizer onde o y é menor que zero, é igual a zero ou maior que zero. Esse aqui é o nosso estudo dos sinais, tá bom? E o importante, grava a sequência. Quem é A e quem é B? A positivo, crescente, A negativo, decrescente. B é o local onde toca o gráfico, o eixo Y. Calcula a raiz. Calculou, você tem onde fazer o estudo. Antes da raiz, à esquerda da raiz, é o contrário de A, ou seja, se o A é positivo, fica negativo. Se o A é negativo, fica positivo. Que nem nesse caso aqui, o A é negativo, o Y foi positivo. Igual a raiz. Quando é igual a raiz, o Y é zero, o f de x é zero. Depois, maior que a raiz. É o contrário. Se aqui é negativo, deu positivo. Se deu positivo, é negativo. Tá bom? Beleza? Qualquer dúvida, reveja com calma, faça o exercício você mesmo, tente compreender, põe no comentário que eu posso estar ajudando numa dificuldade maior. Até a próxima.